Minha gente, olha aqui, nós temos um recado muito legal. Agora, dia 14, domingo, nós vamos celebrar o Dia Mundial dos Pobres. E olha só, nós vamos ter uma missa dos pobres celebrada pelo Papa Francisco, ok? Tem um VTzinho? Vamos dar uma olhadinha? Veja aí, ó. Final de semana com o Papa Francisco na tela da Rede Vida. Neste sábado, às 3 da manhã. E domingo, 1 da manhã. O Sumo Pontífice faz reunião de oração e testemunhos por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Fique ligado e acompanhe todos os detalhes do Papa Francisco aqui no canal da Família. Muito bom, né, minha gente? Isso aí, todo mundo atento aí ao dia 14, Dia Mundial dos Pobres, tá bom? Muito bem, agora sim, no Papo Reto, nós vamos trabalhar hoje um assunto muito legal, muito legal. Vamos falar sobre as memórias e a importância de esquecer certas coisas. Por isso, antes da gente chamar a nossa querida psicóloga Adrianinha, vamos dar uma olhadinha primeiro no VT que nós preparamos para você entender. Dá uma olhada aí. As memórias são uma das partes mais importantes no desenvolvimento de um ser humano, pois com as experiências vividas e os ensinamentos passados é que formamos nosso caráter e nossas opiniões. Essas lembranças variam desde coisas boas, como uma festa de escola repleta de amigos, um primeiro romance, ou até algo ruim, como a perda de um ente querido ou uma desclassificação em algum concurso. Positivo ou negativo, todos eles são importantes para nós. Mas mesmo assim, isso não significa que lembramos de tudo que já aconteceu em nossa vida, até porque isso é impossível. Nem tudo é possível de ser lembrado, já que nem todas as memórias são importantes, e aquelas sem utilidade precisam dar espaço às novas lembranças que serão mais úteis. Acompanhe o Papo Reto de hoje, que falará mais sobre as memórias e a importância de esquecer certas coisas. Muito bem, e por isso, mais uma vez, a alegria de tratar esse assunto com a gente, ela, a nossa querida psicóloga Adrianinha Severini. Adriana, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Sempre melhor quando você está aqui com a gente, viu? Melhor quando você obrigada. faz parte aqui desse espaço maravilhoso aqui. Você é especial. Na próxima vez eu quero ir com certeza presencial para estar aí junto. Eu adoro também. Me sinto então, muito bem. Você é muito querida. Você faz bem para todos nós aqui. Adrianinha, olha aqui, ó, esse assunto hoje, essa memória, às vezes é importante a gente apagar algumas coisas que não são boas. A primeira pergunta sobre a questão da memória, né? Uma pergunta até por uma certa curiosidade dentro da psicologia. Existem algumas pessoas que têm maior capacidade, olha bem, ou não, de memorizar certas coisas. A capacidade de lembranças. Tem pessoas que lembram de coisas em detalhes, de épocas muito antigas. Outras não lembram. Ou seja, é uma capacidade de armazenar mais informação ou não? Ou que cada cérebro, cada pessoa administra os acontecimentos, ora com maior impacto, ora com menor impacto. O que a psicologia fala sobre isso? É um pouquinho das duas coisas. Tem algumas pessoas que elas têm mais capacidade de memorizar. E quando a gente fala memorizar, não é só lembrar dos fatos que aconteceram, é inclusive da gente decorar algumas coisas. Sim. E quanto mais utilizado o cérebro, mais capacidade, mais a gente desenvolve isso. Tá. E outras pessoas, não. Tem algumas pessoas que, assim, aquilo que tem mais impacto é aquilo que a gente guarda mais. Consegue fazer... Tem um gato fazendo uma festa assim, que a gente consegue guardar com maior clareza. Então, coisas muito fortes, eventos que te impactaram muito, a gente com certeza vai lembrar com riqueza de detalhes. Você consegue lembrar, às vezes, coisas que passaram 20, 25 anos, a roupa que você estava usando, Sim. o que você estava falando, o que você conversou, as pessoas que você viu, e coisas que não foram tão impactantes, pelo menos para você. Isso é muito claro que assim, é a experiência pessoal de cada um, porque às vezes a gente fala do mesmo evento que nós passamos juntos, mas que teve um impacto muito maior
para mim do que para você. Então, eu com certeza vou lembrar com maior riqueza de detalhes do que você. Porque o impacto que teve na minha vida e na minha emoção foi muito mais forte. Perfeito. Então, é muito particular de pessoa para pessoa. Então, e tem as pessoas que a gente precisa ir treinando também a nossa memória. Então, diante desse raciocínio, também a gente pode compreender que uma informação de memória triste ou um acontecimento traumático, também diante dessa capacidade de memória de um e do outro, uns podem superar um trauma de memória que lembra o tempo todo com mais facilidade, outros podem levar talvez uma vida inteira porque tem maior dificuldade de desmembrar do seu cotidiano aquela lembrança traumática. É isso mesmo? Mais ou menos. A lembrança traumática depende muito de como a gente lida com esse trauma, como que você vai elaborar, como que você vai colocar dentro da sua cabeça e dentro do seu coração aquilo que você passou. Por isso que assim, é bom quando você tem uma vivência traumática, que você percebe, por exemplo, falecimento de uma pessoa muito querida, e você percebe que depois de 3 meses, essa dor ainda continua muito presente, como se ela tivesse acontecido hoje de manhã ou ontem, você começa a perceber que é necessário você fazer terapia para você, a gente chama disso, de elaborar, é como entender essa perda, como que eu entendo, como que eu traduzo isso para o meu coração. Não é que você vai esquecer a pessoa, mas é como eu traduzo esse sentimento e eu consigo viver a partir disso. Então, eu já perdi, infelizmente, meu pai e minha mãe, mas eu tenho a lembrança de como foi e isso não me traz mais dor todos os dias. Eu sinto saudade, tenho vontade, mas eu já elaborei esse trauma dessa perda de uma forma boa. Sim. Então, eu tenho as lembranças boas junto comigo. Tá. Então, eu não vou sofrendo como se eu tivesse perdido meu pai ontem. Entendi. Não, é uma coisa que eu tenho guardado, ficar nas boas memórias. Então, a gente tem a tendência, quando você elabora bem, a guardar sempre as coisas boas. Então, podemos dizer que um dos instrumentos ou caminhos para a gente poder superar uma lembrança de memória traumática é a gente procurar valorizar no dia a dia algo bom, algo diferenciado, algo que mostra uma motivação para você, para combater, ou melhor, para ir superando aquela memória negativa. Porque, na verdade, a gente nunca vai esquecer. Por exemplo, eu nunca vou esquecer. Eu não vou esquecer um acidente, eu não vou esquecer uma pessoa que morreu na minha frente. Por exemplo, meu pai faleceu praticamente na minha frente, na frente da minha mãe. Nós nunca vamos esquecer isso aí, jamais. Pode passar 30, 40 anos. Agora, só que, aí eu quero que você vai responder já isso aí, só que eu posso e devo, né, como um exercício na minha vida, eu não sei se é isso que a psicologia vai fazer, eu preciso buscar no meu hoje, no meu agora, abrir as janelas da vida e procurar algo que seja interessante, bonito, envolvente, para eu canalizar as minhas energias ali, para eu poder, né, não deixar me escravizar por aquela imagem do passado. Ou seja, eu começo a viver um novo, valorizo ele, começo a me redescobrir nesse novo, para ir acalmando as memórias sofridas do passado. Mas já a minha querida Adrianinha vai contar direitinho se o caminho é por aí mesmo ou se tem ainda outras fontes. Lindinha do padre, segura aí que o padre já volta. Combinado. Já. Porque agora tem uma... hoje. Agora, minha gente... vamos continuar o nosso assunto com a nossa queridíssima Adriana Severini. Adrianinha, muito bem, essa memória aí, né, pra gente trabalhar os traumas e também juntamente com as coisas boas, não dá para apagar os traumas, não dá para você apagar acontecimentos do passado. Então, psicologicamente, já está comprovado isso. Aí eu fiz um caminho de raciocínio antes do merchan e eu faço essa pergunta para você, minha querida. Como que na psicologia a gente vai tratar pessoas e casos diversos que a pessoa está com trauma ou a memória só traz a coisa negativa? Como psicologicamente exista um caminho, para amenizar, ajudar a superar um trauma ou memórias negativas o tempo todo? A
primeira coisa é a gente falar sobre esse trauma, falar sobre essa situação difícil. Porque se a gente, num primeiro momento que sofreu aquilo, você nega e você não quer falar, porque a primeira reação que a gente tem é essa, não querer falar mais sobre o assunto como se ele não tivesse acontecido. Então, começar a negar a situação, isso não é legal, porque ela permanece, o sentimento vai permanecer vivo dentro da gente. Então, entender a hora que você está um pouquinho melhor e você começar a falar com isso, ou com um psicólogo, de preferência com alguém que tenha essa capacidade de acolher e de entender. A hora que você consegue externalizar, de uma certa forma, você vivencia o trauma de novo, você sente aquele trauma, você consegue colocar todas as emoções para fora. E a partir disso, é como se fosse uma caixinha, ela esvaziou e você consegue começar a preencher essa caixinha com memórias boas, com coisas boas. Aí entra naquilo de você começar a dar foco para coisas boas e importantes, como no caso de um luto, da pessoa que você perdeu. Começar a encher com lembranças boas daquela pessoa, com aquilo que é gostoso, com aquilo que foi importante. Por isso que eu sou contra, eu não acho que é favorável para uma criança você levar a criança para um velório, uma criança com menos de 11, 12 anos, porque ela vai ter uma memória muito ruim daquela pessoa que faleceu e ela não entende direito ainda a morte. Então é melhor ela saber que a pessoa morreu e ela guardar as memórias boas que ela teve, tudo aquilo que ela viveu de bom, com aquele avô, com aquela avó, com aquele tio, que ela vivenciou com aquela pessoa. Então, porque a caixinha dela tá mais ou menos vazia e ela vai enchendo sempre com coisas boas. Não é fingir que não aconteceu, é não colocá-la para vivenciar um trauma desnecessário. Então, às vezes, um assalto, uma coisa que foi um acidente de carro, alguma coisa muito traumática, você precisa colocar tudo aquilo que você sentiu, o medo que você passou, conseguir colocar em palavras ou às vezes escrever aquilo que você passou, porque a hora que você vai falando, e quanto mais você fala, mais esvaziado, menos importante aquela situação fica, porque você aprende a lidar com ela. Então, legal, você colocou um ponto aí que eu entendi assim maravilhoso, é um caminho maravilhoso. Primeiro, é você entrar no assunto que para você é uma memória muito triste. Você precisa colocá-lo para fora, uma pessoa que tenha juízo, que possa te ajudar. Para quê? Você tem que colocar ele, você tem que tirar ele de dentro de você aqui e aqui, e você expõe essa dor primeiro, não é isso? Então você colocou um caminho maravilhoso. E o segundo caminho é, junto com essas pessoas, traçar caminhos de elevar, né, momentos bons com aquela perda ou com aquele acontecimento ruim, né? Tentar enxergar alguma coisa legal, ou um novo, onde você deve canalizar, onde você precisa valorizar. Esse é o caminho, né? É esse o caminho. A mesma coisa, às vezes você está com um trauma que infelizmente está acontecendo com muitas pessoas que perderam o emprego agora com a pandemia, essa situação que a gente está indefinida. Então você não fica se preocupando do, oh, nossa, eu estou sem emprego. Não, olha, onde eu gostaria de trabalhar, o que eu sei fazer de diferente. É sempre buscando coisas novas dentro de você e traçando um objetivo, um caminho novo. Então assim, a gente aprende com o passado, mas a gente não pode ficar vivendo no passado. Porque senão essas memórias vão se transformando e dentro da gente ela começa a virar depressão. Então, de tristeza ela pula para depressão e aí a gente entra como se fosse assim num buraco e vai cada vez cavando mais esse buraco. Então é aprender com aquilo que aconteceu de ruim, não deixar repetir e ver um novo. O que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Agora tem casos também, né, Adrianinha, que, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Às vezes eu estava muito angustiado durante muito tempo sobre um fato de um passado que não saía da minha cabeça. E só o fato de eu conversar com alguém que eu confiasse, a pessoa não me aconselhou, ela não fez nada, ela só emprestou o ouvido, eu coloquei, na hora que eu coloquei, eu chorei e botei para fora aquilo. E nunca mais precisei ficar atormentado, só o fato de eu ter colocado com alguém que eu confiava. Às vezes isso também dá certo, não é isso? Dá certo, é isso mesmo. Quando a gente fala de falar,
e a outra pessoa ser ouvida, ela acolher, sem julgamento, sem crítica, às vezes sem conselho, porque muitas das vezes a gente só quer falar. Eu preciso falar aquilo que está me agoniando, aquela tristeza que eu estou sentindo, ou aquela ansiedade. Então, eu preciso colocar para fora. Então, olha que você tem alguém que você confia, que você sabe que aquilo que está falando vai ficar ali, você pode colocar, e a outra pessoa não precisa falar nada em troca, ela só tem que te acolher. Ela só precisa te ouvir e deixar você colocar tudo para fora. Maravilha. Porque é como uma caixinha, a nossa memória é uma caixinha que vai colocando, e chega uma hora que ela lota. Então a gente precisa esvaziar também para deixar o sentimento sair e a gente começar a armazenar com outras memórias, porque a gente continua vivo e as coisas continuam acontecendo. Por isso que na fé cristã, católica, vou falar católica porque eu sou um sacerdote, nós aprendemos de nosso Senhor que todos nós devemos aprender a viver a nossa vida e a nossa memória sempre no hoje. Hoje. Isso. Porque Deus, ele resume a salvação dele no hoje. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje é um novo dia que começa. Hoje um novo homem começa. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa memória também tem a capacidade de armazenar coisas ruins. Então valorize o hoje, preste atenção nele e cresça com ele. Maravilha. Minha linda. E a psicologia é mais ou menos isso, é viver o hoje. Se a gente estiver no futuro, a gente está na ansiedade, e se você está no passado, você está na depressão. Então, é muito difícil, mas tem que viver o hoje. Tem que viver hoje. Adrianinha, você sabe, né, que você é maravilhosa. Ai, a sua conversa... O senhor também. Você envolve a gente com a sua conversa, suas explicações. Muito obrigado. E olha, com a graça de Deus, até a próxima, se Deus quiser, com um novo assunto. Amém. E com você aqui. Brigadão, Deus abençoe. Obrigada. Ótimo feriado para todo mundo. Para todos nós, para você também, minha linda. Agora, minha gente, olha só. Vamos